E aí, meus bidos instaladores, e aí, meus bidos vingativos, mas desta vez nostálgicos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao sexto penúltimo episódio da segunda temporada da série The Last of Us, intitulado The Price, o preço pelo qual o Joel pagou, talvez, e aí a Ellie está aqui relembrando o seu passado para relembrar do motivo de tudo isso, de tudo que ela está fazendo, e aí a gente vai ter um episódio provavelmente flashback, porque era algo já esperado, principalmente para quem jogou o jogo, e acabou que a minha irmã me deu um belo de um spoiler sem querer, mas, pô, mano, era só somar 1 mais 2, tá ligado? Porque ela catou e falou assim, Davi, o episódio estava perfeito e eles cagaram no final de novo. E eu fiquei, caraca, mano, que merda. E ela falou, mano, eles tava tudo certinho, só que aí chegou no final e eles fizeram exatamente aquilo que a gente conversou. E aí eu fiquei, aquilo que a gente conversou. E ela falou assim, não, quando você assistir você vai entender. Aí eu já calculei tudo. Porque eu lembrei de uma conversa que a gente tinha tido, a gente tinha conversado de uma cena que a gente não queria que aparecesse no flashback, a gente queria que eles deixassem pra uma outra parte, porque no jogo acontece uma outra parte, e aí eu já falei, pô, Ana, eu já entendi. Ela, como assim? Mas a gente conversa várias coisas sobre The Last of Us, e eu fiquei tipo, mano, eu só fiz a soma de 1 mais 2. Se você tivesse ficado só na parte do cagaram no final, tava bom pra mim. Porque eu não saberia o que esperar. Podiam ser várias maneiras de cagar no final, porque eles já fizeram mais de uma vez. Mas enfim. E aí agora eu já sei o que é que eles fizeram e... Ah, mano, paia, né? Mas não acho que isso possa estragar o episódio, assim. Mas fico triste porque eu fico imaginando o que eles vão fazer no futuro. Mas novamente é aquilo, né? Vai ter que esperar acabar a série pra poder opinar. Mas ainda assim já opinamos anteriormente de que estão cagando coisas. Enfim, bora lá que depois eu vou comentar o que eu achei. I said it'll be fine. I'm gonna get the belt. Ah, imaginei. O Pedro Pascal e o Tommy. Quer dizer, o Joe e o Tommy, né? I'm back on patrol in 30 minutes. And the officers who got called to the scene, I'm not stupid. You know, when it's your turn. Não, o mesmo relógio. Não, porque aquele é da Sarah. Mas existe um foco ali, né? Ó. Voltaram. Ah, isso foi dirigido pelo Neil Druckmann? The new guy. Been here 2 months, Seth. Like I said, Certo. got something for me? What now is this? Relax. You got a lot of them. Pra ele? Pô, ele é todo artista, né? Para. Ele vai fazer a tatuagem nela? Ah, legal. I was like, here we go, and then I fucking went. What? Why? No one saw. I was on my own. I'm sorry. I'm really sorry. It's okay. Happy 15th birthday, Eli. Já deu errado mesmo? Let's hope Seth He does. Oh, right. Pô, a química deles é muito boa, Stay né? right there. I got something else for you. Close your eyes. What do you mean, play it? And sing. No. É assim. It's my fucking birthday, man. See what you got. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Oi, Tibio, custava legendar? A mão não tá suja? Is it a bow and arrow? No. Is it water guns? No. Is You should
Enjoy being a kid for now. Oh, because childhood has been such a joy for me so far. 16 all of 4 hours. I'm not sending you out until Excuse me? you spend a lot of time together. Is it funny? The way you look at him. I got a keen eye for these. You about the birds and the bees? Oh, you mean dicks and vaginas? Jesus. Jesus. Tell you what, I promise you I won't be pregnant if you let me train for patrols. Deal? I'll see what I can do. Okay, how much longer, man? We're here. Oh my god. It is a dinosaur! Joel! Like it? Yep. Likes it. Joel, there's a museum! Yeah, I know. If you don't fall off the goddamn T-Rex, I'll take you there. Que ódio. It works? Somebody must have greased it. Well, open it. Pô, a menos que o Pedro Pascal tenha passado aí dando uma limpada, tá bem sem pó aí, né? Eu achei que ela ia limpar o vidro, pô. O vidro tá limpinho. Whoa, whoa, whoa. How's it smell in there? Like space and dust. Good. Keep the discovery set. Aboard. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. I do okay? Are you kidding me? We should do this more. Yeah, and Vagalumes. Legal. Porque ainda é o que mexe com ela. Conseguiu. Calma, não tava 15 no outro? Tá 17 agora? Um ano depois? Ou tava 16 e eu li errado? Acho que eu li errado. Joel, what the fuck? Exactly. What the fuck? No, wait. What the- Well, I'm 19, so. I'm gonna go. Caguei, menino. Ela não tem 18. It's not done yet. It's gonna look better. Leave. Once, huh? Drugs and tattoos and sex. Toda aborrecência de uma vez. With girls? You may not like the rules, but this is my house. No, it isn't. It's actually not bad. Better than the one I made on your guitar, anyway. Is there a doctor's in sign on me like Lucy from fucking Peanuts? Change and growth. No, that would be a butterfly. So what's a moth? Death. Tal como chegou, ele se foi. Why hasn't anyone heard? Ellie? Bom, a última é fácil, né? Eles não necessariamente conseguiram alguma coisa. Eu adoro ver
A felicidade dele de estar dando um presente pra ela no aniversário dela, mano. Switch the Todo records, santo number of momento. kills on a training run. Zero. It reminds me of the old days, just you and me on the trail. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. Spend time together. Ah, mano. Yeah. We'll hack down from here. Faster than the switchback. Oh shit, Eugene. Ellie. Please, I figure I got about an hour. So this is what we do. No, Joe, I gotta go back. I gotta see her. He has time. We tie him up and we bring him back. If you love someone, you can always see their face. I had no choice. That's not what happened. Putz. Joel shot him in the head. Good night, kiddo. See you next year. See you next year. Pô, até o ano que vem esse pai nem viu o Joe. Depois, quando ele viu o Joe, o Joe tava morto, mano. Yeah, I'm fine. Are you okay? What is wrong with you? I don't need your fucking help. I'm a little embarrassed for what I traded to get it, but it's not bad. Maconha. I just want a kiss. Doesn't mean anything. And Marlene? Making a cure would have killed you. Then I was supposed to die. That was my... Because you're gonna turn away from me? But if somehow I had a second chance at that moment, I would do it all over again. Because I love you. In a way you can't understand. I would like to try.
Good luck. Se eu tivesse uma segunda chance, eu faria tudo de novo. Essa fala eles não podiam cortar, mano. É muito pica. Tudo que eu chorei aqui, eu não chorei no jogo, tá? Essas cenas eu não... No máximo a do astronauta lá. Mas chorar é uma palavra forte também. Você vê, mano, os caras têm na mão, mano. Pô, quando eles acertam muito, mano. Tenho medo do que eles... Como é que eles vão fazer as coisas, mas, pô, mano, tá aí, tá ligado? A essência tá aí. Como é bom quando você tem um episódio onde as coisas acontecem exatamente como deveriam acontecer, quando o episódio tem uma duração favorável para que ele explore cada mínimo detalhe que ele precise, quando ele é bem fechadinho, quando ele é bem encaixado, quando ele é bem dirigido. E muito disso vai porque o episódio é dirigido pelo Neil Druckmann, que é o criador do jogo The Last of Us. Ele sabe exatamente os momentos que ele quer ser fiel, os momentos que ele quer detalhar, os momentos que ele quer diferenciar para com o jogo, mas também os momentos que ele quer trazer algo novo, que ele quer trazer algo diferente, que ele quer trazer algo que vai mexer com o espectador, porque ele sabe o público que ele tem, ele sabe o universo que ele tem, mas principalmente ele conhece a essência do seu universo. E sim, ele escreve todos os episódios junto com o Craig Mazin, mas eu não estou dizendo que tem episódios onde você não tem uma mão tão forte dele, vai ter mais a mão forte de outros autores, de outros escritores, e principalmente quando está no quesito da direção, cada episódio é dirigido por uma pessoa e você vai ter uma pegada diferente, você vai ter um estilo diferente, você vai ter pessoas que vão deixar algumas coisas do roteiro irem pra frente, tal como você vai ter outras pessoas que não vão deixar algumas coisas do roteiro não irem para frente, porque sabe que não funciona, não encaixa dentro da proposta. E aqui, cara, eu acho que é um episódio maravilhoso, lindo, talvez o melhor da temporada, eu acho que é o meu favorito, mas melhor eu não sei porque o segundo episódio realmente é espetacular, né? Mas eu acho que pra alguém como jogou o jogo, talvez seja o melhor pra mim, como fã do videogame, sabe? Principalmente vindo num momento onde eu sinto que os episódios eles estão sempre, sabe, variando muito no quesito emocional para quem jogou, mas também variando no quesito de qualidade como série mesmo, como produção, sabe? Pensando que são só 7 episódios, pensando em todo o tempo que eles não estão conseguindo trabalhar todas as coisas de uma forma direita, de uma forma que consiga explorar realmente cada minuciazinha do universo. E aí você tem um episódio que você volta no tempo para retratar 2 protagonistas, sabe? Que foram a base da primeira temporada. E você vai cortando o tempo e vai explorando isso, você faz tudo um flashback e você tem um desenvolvimento dentro deste episódio. Cara, não é pra qualquer série, não é pra qualquer diretor, não é pra qualquer episódio, sabe? Não é o tipo de episódio que você tá não acostumado de ver, obviamente já existiram, já aconteceu em outros seriados, mas assim, o modo como ele começa no passado, tem todo o seu presente na relação dos dois e termina no futuro, e como cada coisa interliga com um assunto que o episódio tratou, seja o começo do episódio falando sobre o passado do Joel, falando sobre um pai que batia nos seus filhos e como esse pai foi influenciado por outro pai, sabe? Aquele pai que era pior e aí ele bate, mas ele jura que ele é melhor do que o anterior e o Joel fala, eu não vou ser como você. E aí você tem todo um episódio trabalhando ele como pai, a gente não vendo em nenhum momento ele ser agressivo, otário, batendo na Ellie, mas ao mesmo tempo você tem lados agressivos, lados brutos deles que se propagam em outros momentos para com a realidade, como por exemplo o final, onde ele promete pra ela uma coisa que ele não cumpre e ele mata um cara que ele podia sim ter dado uma chance. Você tem essa variada do personagem que ainda assim conecta com o que você viu naquele passado, né? E principalmente com um cara que tem uma forte relação com o irmão e que protege o irmão. Ou seja, ele tem essa aura, ele tem essa essência de protetor. Ele vai passar por cima dos outros para proteger aqueles que ele mais ama, sabe? Então ali ele estava disposto a bater de frente com o pai dele, mesmo sendo um cara muito mais forte, um cara mais velho, mas ainda assim para proteger alguém que ele ama. E aí você tem isso durante o episódio. Você tem isso, enfim, como uma história, um backstory do personagem. E aí você acompanha toda a história, a jornada dele com a Ellie, para no final você descobrir que os dois tiveram uma conversa sim
antes dele morrer, uma conversa onde eles se acertavam, uma conversa onde eles se entendiam, uma conversa onde eles se conectavam novamente e onde principalmente você descobre que a Ellie estava disposta a perdoar o Joel e então eles iriam melhorar a relação deles, mas essa melhora, essa relação que deveria vir nunca veio, ela para antes disso, ela é brutalmente parada. E aí se você relembra lá o segundo episódio, que foi pós essa festa, você tem exatamente a Ellie acordando mais tarde. Ué, mas a minha patrulha hoje era para com o Joel. Ah, mas o Joel foi antes de você, ele não queria acordar com você, ele se preocupou, ele não queria, sabe, te tirar do seu sono. Ele sabe que a noite anterior foi meio pesada, foi meio caótica, dramaticamente, emocionalmente, foi, né, um pouquinho além dos limites. Mas ele sabia que as coisas iam melhorar, então tá tudo bem. E aí ela, pô, mas eu queria passar um momento com o Joel, eu já queria estar melhorando as coisas com ele hoje. E esse dia, esse momento não chega porque o Joel morre nesse dia. E aí você tem toda essa memória, todo esse backstory, essa revelação no final para o espectador. E aí a última cena é ela voltando do hospital. O hospital onde ela começou o seu assassinato, onde ela começou essa vingança. E ela está a todo o percurso, todo o caminho para o teatro, para a casa, de certo modo, né, onde está a Dina, onde está o Jesse, provavelmente vai estar o Tommy, para relembrar no percurso o que motivou ela ao que ela fez no episódio anterior e o que vai motivar ela a partir de agora nos próximos episódios. Novamente, conecta com aquilo que eu disse no vídeo anterior. Eles trabalharam realmente muito forte esse lance do como a Ellie é com a Dina e como a Ellie é sozinha. E você ter agora uma Ellie sozinha que faz todo esse percurso e a mente dela, você vê o que está na mente dela, você agora entende o que ela vai fazer nos próximos episódios. Você compra ainda mais ela. E principalmente o episódio trabalha isso muito bem. Ele trabalha como o Joel. Não é o cara mais certinho do mundo, mas ao mesmo tempo ele enfatiza tão bem a relação dos dois. E ele enfatiza tão bem o quanto o Joel buscava ser uma pessoa melhor para com a Ellie, que infelizmente não tem jeito, a gente compra essa vingança da personagem. Então, cara, só por isso, o episódio, por mim, é nisso que ele fecha, é nisso que a essência dele funciona tanto, é nisso que ele consegue ser tão forte. Mas além disso, o modo como ele preenche todas as lacunas deixadas durante a temporada, cada revelaçãozinha feita durante a temporada que você não tinha uma explicação, você tem aqui. Então, tem algumas coisas de astronauta no quarto da Ellie, você tem aqui esse momento. Você sabe que ela tá com o violão que o Joel deu pra ela, você vê o Joel arrumando o violão, fazendo a corda, fazendo os detalhes, o que ele se inspirou por conta desse violão. Você tem, lá nos primeiros episódios, a Ellie e a Dina juntos com aquele grupinho de patrulha, e você tem o lance também de que a patrulha ainda está se acostumando com a Ellie. Você entende por que aqui, você descobre que a Ellie é uma patrulheira há 9 meses, basicamente. E você ao mesmo tempo tem naquela patrulha ali a Ellie e a Dina falando: ah não, porque eu fiquei com essa menina aí faz uma cota e tal, mas já acabou, não deu mais em nada além disso. E aí você tem uma ideia de que aquilo pode ter acontecido naquela época onde ela fez a tatuagem, você tem uma explicação da tatuagem, o que a tatuagem significa, como que o braço dela foi ficando daquele jeito, porque antes só tinha a marca do machucado, depois tem uma queimadura. Por que a queimadura foi feita? Porque ela queria poder usar a manga pra cima, e exatamente a revelação vem para com os personagens que sabiam desse problema, né? Sabiam o que ela tinha, que ela era uma cura, ela era uma possível cura, ou seja, o Tommy e o Joel. E ao mesmo tempo você tem também o Eugene, então você tem todo o lance com a psicóloga falando pro Joel: não, porque você matou o meu marido, mas por mais que eu compreenda, eu ainda odeio você. Então fica aquela coisa de por que ele matou esse cara, como é que aconteceu? E aí eu lembro que discutindo com a minha irmã a gente ficava em duas teorias: ou ele tinha matado o cara porque o cara tinha sido infectado, ou ele tinha matado o cara porque o cara descobriu a identidade da Ellie e teve que matar o cara para que não revelasse, e aí talvez tenha mordido ele para que exatamente, né, as pessoas perdoassem mais. Enfim, a gente tinha teorizado, acabou que ele realmente só foi infectado, mas o modo como ele morreu, sabe? E aí, principalmente, cara, eu não lembro de verdade agora como que no jogo é revelado isso. Eu lembro que tem, né, durante o jogo, para quem não sabe, esses flashbacks que a gente foi vendo que a cada momento do episódio aparecia um ano depois, no jogo é uma coisa mais durante o jogo, entendeu? É uma coisa mais encaixada durante os dias. Então terminou um dia, ele fala 3 anos depois, 3 anos atrás, e volta ali pro momento.
aí continua no segundo dia. Aí depois, 2 anos atrás. E aí no terceiro dia, antes ali do momento principal, ou seja, o momento que a gente vai ter no último episódio da temporada, ele volta para esse terceiro dia e aí ele tem essa grande revelação, né? Esse grande acontecimento em relação à descoberta. Mas é engraçado porque eu não lembro como é que chega. Eu lembro que eles entram num armazém, num prédio, eles lutam contra esporos, bichos, e aí quando eles saem, rola uma discussão que termina exatamente com o Joe ali parado pensando e a Ellie vai andando, que é exatamente o que você viu aqui no final, né? Que ela fala, você jurou, e aí ela sai andando e ele fica com aquela cara. É exatamente isso, basicamente. E aí o segundo dia, curiosamente eu realmente não lembro, o segundo momento que tem de flashback, eu não lembro o que acontece. Eu sei que aqui na série eles fizeram totalmente diferente, mas eu gostei porque foi em prol da temporada. Foi em prol de contar mais sobre esses dois personagens, contar um momento onde a Ellie já começa a ficar estranha com o Joel para com o que ela tá pensando, tal como o fato de que ela tá crescendo, então tá vindo a puberdade, então ela quer fumar, ela quer se descobrir sexualmente, ela quer fazer tatuagem, então são muitas coisas pro personagem numa tacada só. E aí, ao mesmo tempo, você tem um lance interessante de que tem uma arte dela, um desenho, né? E aí, aquele desenho tem as mariposas. E aí, ela fala que fez a mariposa, qual que é o motivo? Ele subentende uma coisa envolvendo borboleta. Ela fala, não, é isso mesmo. Ele sai, pergunta pra psicóloga. A psicóloga vai e fala, não, isso representa a morte. Ou seja, e aí, em que sentido representa a morte, sabe? A Ellie é uma personagem que quer se matar. A Ellie é uma personagem que via... talvez até o propósito da vida dela levando à morte, e ela preferia que levasse à morte porque esse era o propósito da vida dela, ou enfim, tudo que tem ao redor dela é morte, sabe? Porque ela tem esse medo, né? Lembra lá na primeira temporada, quando ela fala pro Sam, o meu maior medo é ficar sozinha? Então, o medo da morte, né? Também dá pra subentender isso, né? Com os personagens que ela ama. Porém, nos desenhos dela, o desenho ali das mariposas estava escrito, né? O orgulho do propósito, qual que é o meu propósito, né? Alguma coisa assim. E aí você tem depois ela discutindo sobre o propósito dela ser a cura, o propósito dela ser o que poderia salvar a humanidade. É muito forte isso também, né? Nesse aspecto da jornada, da história como um todo. De que o sentido da vida dela pra ela era isso, e o Joel tirou isso dela, o Joel tirou uma coisa em que ela acreditava. Então, esse lado também é muito forte, e o que eles trabalham nisso já nessa época é legal, tal como eles já explicam como é que ela vai acabar parando na garagem, né, de que ela quer realmente mais privacidade pra ela, e ela quer ir pra um ambiente onde ela fique mais longe do Joel, né, o que faz muito sentido, e principalmente eu já havia comentado isso antes, né, que no jogo eles estão literalmente em casas diferentes, eles não estão no mesmo local, assim, e aqui eles fizeram de um jeito pra exatamente ficarem próximos mesmo, que por mim funcionou bastante, faz mais sentido até pra comunidade e tudo que eles exploraram de ter menos gente, né? E que, aliás, a temática volta quando você tem ali o Joel conversando com acho que a Maria, né? E o Tommy, né? Os três ali. E aí ela fala, não, mas eu entendo você e você é o nosso tio rabugento, a gente te ama, então tá tudo certo, a gente compreende você e sempre estaremos aqui com você. E é legal ela falar isso no momento onde a relação com a Ellie tá tão brusca, né? Então eles sentem o quanto ele tá se sentindo sozinho. E aí você tem aquele momento do Tommy falando, tipo assim, mano, feliz ano novo, cara. E você pensar que o Tommy talvez não tenha visto mais ele. Já pararam pra pensar? Chegou no outro dia, o Joel acordou, pegou ali a Dina, vamos ali fazer a patrulha. Quem abriu a porta pra eles? O Jesse deu ali o tchau, eles saíram. O Tommy foi ver de novo o corpo voltando empacotado no cavalo. Então, assim, o quão pesado não é isso, né? E você pensar, pô, o Tommy ele vai estar... fundamental nesse retorno, sabe? É aquilo que o Jesse falou, eu não vim sozinho, eu vim com o Tommy. Então, assim, até esse aspecto é muito pesado, assim, você pensar que, pô, eu tava dando um tchau ali pro meu irmão, de que a gente vai se vendo ano que vem. Você teve o começo do episódio trabalhando a importância da relação dos dois pros dois, e aí ele não viu mais o irmão, né? Então, assim, muito forte até mesmo nesse quesito. E, enfim, aí o segundo episódio ele explica isso, então eu gostei muito disso. Já aquele primeiro dia, o primeiro momento ali do passado é exatamente o que rola no jogo. Obviamente no jogo tem mais tempo, né, você faz bastante coisa, mas o lance do dinossauro, do aspecto jurássico, e aí depois você vai para um outro museu, e aquela cena não tem jeito, eu me emocionei, pô. É exatamente aquilo, a câmera aqui parada, então, e aí é pica, porque você tem o diretor do jogo, então ele vai e faz o mesmo plano, as luzes passando, fica aquelas coisas escuras, barulho, pá, e aí ela sorrindo, nossa, mano, que coisa mais linda, e aí você traz ali o Joel todo feliz, e eu gosto de como o episódio ele também explora esse lance de que o Joel, ele quer ser pai,
ele quer presentear ela, ele quer dar o melhor pra ela, sabe? Ele tá fazendo de tudo, então você tem exatamente lapsos temporais dele trazendo bolo de aniversário pra ela e tentando ser o melhor cara do mundo. Então isso te faz se apegar ainda mais ao personagem, te faz abraçar ainda mais o personagem, amar ainda mais o personagem e ficar ainda com mais raiva pela morte dele. Então a ideia do episódio assim, dele vir como penúltimo episódio é realmente muito inteligente. E aí você tem o momento da revelação, que novamente eu não lembro como é que foi no jogo, mas eu gostei muito do que eles fizeram aqui e eu tenho noção do que foi diferente, porque a história do Eugene não existe no jogo. O modo como eles inseriram aqui, eu achei muito inteligente, eu achei muito bem feito, sabe? O fato de que a revelação não vem daquele jeito, mas na cara, que é o que rola no jogo. No jogo tem... Em algum momento eles descobrem, e a discussão que eles têm, em parte, tá naquela conversa na varanda no final do episódio. Aquela parte da varanda que eles conversam sobre, no jogo rola já no momento que ela descobre. Aqui não, eu gostei da inteligência, da parte subentendida, onde a todo momento a Ellie e o Joel estão falando sobre o Eugene verbalmente, mas mentalmente eles já estão conectados com o que aconteceu com os vagalumes lá no final da primeira temporada. Então, por exemplo, a psicóloga, quando ela vê os dois ali debatendo, você jurou, ela tá achando que envolve o cara. Mas na cabeça, a Ellie não para de pensar no que aconteceu. E o Joel também. E é legal porque é tudo muito bem preparado. O Joel realmente olha pra Ellie, ele olha pro mesmo jeito e fala assim, eu prometo. Ela sai, ela não vê, ele vai pelas costas dela, leva o cara, ele... acaba sendo legal, bacana, dá pra se dizer, né? Tipo assim, pô, pensa na sua mulher, fecha o olho aí. O cara vai, fecha o olho e aí ele dá o tiro. Então assim, ele dá a chance do cara imaginar, não, porque quando você ama alguém, você imagina essa pessoa. O que nos faz pensar que o Joel pode ter ficado imaginando a Ellie durante todo o momento ali que ele tava sendo torturado pela Abby. Faz sentido, certo? Mas também, meio que, é como se ele tivesse dado uma chance, né? Tipo assim, não, vai, pensa nela, foca nela por um momento. Agora, ele não levar o cara até lá, a minha irmã compreende a ideia. Eu não compreendo. Eu acho que, por mim, pô, qual que era o problema de você levando o cara e você dar um tiro no momento que ele desviasse, que ele fizesse alguma coisinha levemente diferente. Pô, fez ali, a mão não tremeu, sabe? Tem um tempo pra transformação, não é assim logo de cara. A gente viu isso, por exemplo, com o Sam, né? O Sam no próprio 5º episódio lá da primeira temporada. Ele é mordido e dorme. Quando ele se transforma, ele ainda tá meio parado. Lembra que ele tá na cama assim, parado, se transformando? Porque a transformação é essa, ela tem níveis, né? Primeiro o cara transforma, fica ali um tempo parado, não sei o que. Depois ele se descontrola, vira um zumbi, depois vira outra coisa. Enfim. Então, pô, quando ele começar a se virar, ele pelo menos ia ficar assim, entendeu? Eles iam perceber, tipo, tiro na cabeça, tá ligado? Desculpa aí, esposa, toma, entendeu? Então, assim, por mim, pô, zoado demais. Eu acho que realmente o Joel foi mais, talvez até se preocupando com a Ellie, mas... Aí ele é imune, caramba, então qual que é a preocupação de verdade, sabe? Ah, não quero preocupar o povo, mas aí é o que o Eugene falou, chama ela lá, eu fico do lado de fora, sabe? Não era muito difícil fazer isso, mas o foco não é esse, o foco é o fato de que o Joel não só toma medidas drásticas, mas ele promete uma coisa que ele não cumpre, sabe? Então quando ele fala ali pra Ellie, a Ellie sai, quando ela volta, cara, o choque no olhar dela é incrível, a Bella Ramsey manda muito bem nessa cena, ela sente aquilo, ela sente o acontecimento, o que foi aquilo, e aí vamos para o próximo episódio. E aí no próximo episódio... no próximo episódio não, né? No próximo momento, a próxima cena, na real, né? Vamos para a próxima cena. E aí ela deixa o Joel falar tudo, e ela vê o Joel mentindo, o Joel inventando uma nova história em um curto espaço de tempo. E ele falando com uma tranquilidade, com uma verossimilidade, para dar para a pessoa ouvir o que ela quer e o que a Ellie já sente. A Ellie não só sente a mentira, porque ela fala, não foi isso que eu vi, mas ela lembra do passado, ou seja, da mentira que ele contou e como ele contou de uma forma tão tranquila, como também o fato de que, tal como ela quer a verdade do que aconteceu naquele momento, ela quer a verdade, ela acha que a mulher merece a verdade pelo que realmente aconteceu. E aí ela ataca. Então assim, muito bom, muito bom mesmo o modo como isso foi encaixado, como foi bem inteligente, como foi bem pensado. E então a gente parte para o presente, parte para aquele dia antes da morte dele. E eu gosto porque a gente tem uma visão do Joel, então a visão do Joel vendo a Ellie, como ele quer chegar perto, mas ele não pode, ele tá dando o tempo dela. E aí o outro cara vai lá
e briga com ela, acaba sendo homofóbico, ele vai e bate no cara. E aí é legal porque o cara dá a entender que foi o cara que fez o bolo, né? Porque pelo menos foi essa ideia que eu tive. Ou não, acho que o cara conseguiu um creme, né? O creme de baunilha pro bolo, talvez tenha sido isso. Mas, se bem que quando tem, na hora que ele vê o bolo, ele fala droga, ele fala o nome do cara, não fala? Ou seja, o cara que foi homofóbico com a Ellie tem feito os bolos de aniversário dela desde o começo. Mas é aquilo, né? Uma pessoa homofóbica não inibe ela de ter qualidades, né? Num quesito artístico, talvez. Se bem que o cara não conseguiu escrever o nome dela. Mas eu acho que ele acertou nos outros anos, né? Porque, enfim, o Joe eles devem ter só um confeiteiro e foi aquilo pros próximos anos. Mas, de qualquer modo, é legal porque, novamente, deixa tudo muito conectadinho, muito bem fechadinho, né, entre os episódios. E aí você vê a que ponto chega, porque a gente viu uma relação legal dos dois ainda se conhecendo lá no começo do episódio. E no final do episódio é tipo assim, mano, eu vou bater em você porque você está ferindo a minha filha, né? Então, isso é bem interessante. E aí você tem a conversa dos dois. E aí só pra explicar, tá? Eu falei antes do React começar que a minha irmã tinha falado que eles tinham cagado no final. E eu imagino que era por essa parte, né? Que eles tinham trazido uma cena que... Cara, eu vou dar um leve spoiler, mas não é um spoiler que vai entregar alguma coisa, assim. Mas essa cena do final, essa cena da varanda, no jogo, ela vem no final do jogo. Ou seja, final da 3ª temporada, entendeu? Ela vem muito depois dos acontecimentos, de toda a história que é contada. Então é uma revelação que vem muito pra frente de que, caraca, que merda, eles iam se acertar antes dele morrer. Tipo, dá aquele sentimento bosta, sabe? Mas ao mesmo tempo traz um carinho por você ver o Joel e principalmente a frase dele de eu teria feito tudo de novo se eu tivesse uma segunda chance. Então é uma cena bem emblemática, muito forte, muito impactante para o jogo e ela vem num final ali. E aí o que me faz pensar, primeiro eu acho que eles têm alguma outra cena que vai trazer, se chegar lá para aquele momento e eles não trouxerem, eu vou reclamar. Não vou reclamar que necessariamente, nossa, porque eles trouxeram aqui antes, mas vou reclamar deles não terem pensado em nenhuma outra cena pra trazer naquele momento. Por quê? Porque eu achei ela extremamente bem encaixada nesse episódio. O modo como ela conclui, como ela serve de conclusão para com a história, torna o episódio fechado. Imagina o episódio conta todo o flashback, ele fala que, então, teve isso daqui. Pô, a Ellie descobriu, foi por isso que ela ficou brava com ele. E acaba. Sabe, tipo assim, porque se você realmente tem um momento onde eles se acertaram, por que não mostrar agora? Já que o assunto do episódio é esse, o assunto do episódio é a relação dos dois, o assunto do episódio é o que aconteceu com os vagalumes e o que a Ellie está propensa a fazer com os vagalumes agora, pós-morte do Joel. Então assim, quer dizer, é que não são os vagalumes, né, são os Wolf, mas os Wolf eles são um spin-off, né, tipo assim, eles são um ligamento, eles são uma coisa que sobrou dos vagalumes, então de qualquer modo são os vagalumes. Enfim, mas de qualquer modo, faz muito sentido para com o episódio, e eu acho que principalmente toda essa história do Eugene, ela tem uma conexão nessa conversa, ela vem para essa conversa, né? Se você joga essa conversa só depois, fica meio estranho você ter uma revelação também do Eugene, fica, né, um fechamento da conversa que envolve não só os vagalumes, mas também o Eugene. Então, como conclusão, cara, por mim foi acertadíssimo e principalmente dentro da trama, eu acho que faz muito sentido para que a gente abrace a vingança da Ellie, a gente abrace os sentimentos, a gente abrace... me pareceu um episódio muito para nos relembrar qual que é a motivação de tudo e também dar aquela chama de tudo que ela perdeu, de tudo que eles já foram e de tudo que eles não podem ser mais, sabe? É quase como a criação pro clímax do final da série. Então fica muito, muito bom pra temporada, fica muito, muito bom pra série como um todo. E aí, cara, novamente, como um cara que ama os jogos e de vez em quando reclama algumas coisas, caguei pro jogo neste momento, sabe? Esse episódio, ele foi lindo, foi maravilhoso e como ele concluiu aqui, deixa muito claro o que vem pela frente, ele prepara muito bem pelo que vem pela frente, fecha a relação dos dois, fecha lacunas para a temporada, fecha uma conversa que foi sendo trabalhada durante o episódio com o passar dos anos, com o passar de uma conversa que deveria existir, como eu falei, né? Até mesmo aquele primeiro momento ali onde você foca mais nos dinossauros, foca mais no museu, o finalzinho, ela olha para os vagalumes, fica ali parada, pensa sobre aquilo, ou seja, aquilo vai ficar na sua cabeça, aquilo vai crescer dentro dela com o passar do tempo, sabe? Não é um sentimento que vai passar. Até que tem uma cena que eu achei bem legal, que é quando ela pensa em várias perguntas pra fazer pro Joel, acabou que ela não faz aquelas perguntas, mas enfim, né? Ela vai ter a resposta de um jeito ou de outro. E
E aí a conversa na varanda, cara, uma belíssima atuação do Pedro Pascal, uma belíssima atuação da Bella Ramsey, o modo como eles cada vez mais se conectam, como eles enchem os olhos de lágrimas, como eles se entregam para aquela cena, se entregam para aquela descoberta, para aquela revelação, como cada um responde aquilo, sabe? Ele falou, eu faria de novo, ela fala, porque você é egoísta, né? Porque você só pensa em você nos sentimentos, ele fala, porque eu te amo. Sabe, é legal isso, até isso é uma adição, no jogo não tem esse lance dela falar egoísta, dele falar eu te amo, então isso deixa mais íntimo, deixa mais poderoso a cena como um todo, e aí ela fala, cara, eu não sei se eu vou te perdoar, mas eu tô disposta a isso, e isso é do jogo essa frase, e o modo como isso é colocado, e aí o olhar dos dois, sabe, nossa mano, eu falei, aliás, o episódio fecha várias lacunas, ele tem no começo a primeira música que o Joel toca pra ela, né, acho que The Future's Days, né? E a música fala sobre passar os dias futuros juntos, eu e você, né? Então fala muito sobre o amor, fala muito sobre a revelação. Você vê que ali é um momento onde ele tá se entregando pra ela, se soltando pra ela, se abrindo pra ela como tudo. Ela percebe isso, você vê o sorriso no olhar dela. E aí, essa era a música que ela começou a tocar no violão no episódio anterior, né? O episódio 5, e que ela começou e automaticamente ela parou. Ou seja, essa música tem um impacto muito forte pra ela. Essa música é sobre os dois. Essa música é sobre amor. É sobre o que ela não vai ter mais com ele. Os futuros dias para com ele. Olha, mano, olha que roteiro, tá ligado? Olha que bagulho bem, tá ligado? Cê tá maluco, mano. É que assim, vale destacar, né? Esse roteiro em si é do jogo. A série só está adaptando. Mas, de qualquer modo, você ter isso, sabe? Essas pequenas conexões, como tudo vai se fechando assim, é muito lindo. E eu gosto muito de como na maquiagem, cara, eu não sei vocês, mas a gente fica nesse lance de, nossa, a Bella Ramsey ainda soa muito nova, ela não parece que tem 19 anos. Eu consegui ver muito bem a evolução dela nesses episódios. O quanto ela soa pitiquinha e jovem na primeira parte e como ela foi amadurecendo no final, sabe? Tanto em postura, quanto em olhar, quanto em trejeitos, você nota uma coisa mais inocente, uma coisa mais imatura e uma coisa mais velho, uma coisa de alguém tentando se impor, tentando ser mais adulta, mesmo que não consiga, sabe? Então assim, achei muito, muito bom. E aí o modo como o episódio ele traz esse fechamento dos dois, essa conversa dos dois que casa, sabe? Que fica uma coisa realmente muito bonita. E... mano, é lindo, né, mano? É emocionante. Eu até acho... Até uma coisa que eu acho que é muito positivo pro episódio como um todo e pro momento foi porque quando eu vi essa cena no jogo, essa cena final da varanda, eu não chorei com ela. Eu fiquei mais... Deu um sentimento mais reconfortante de ver de novo ele e ver que eles iam se acertar, mas ao mesmo tempo deu um sentimento triste de que eles não tiveram tempo pra isso. E aqui já bateu um emocional muito forte, já bateu uma emoção de comoção, de choro mesmo, sabe? É interessante essa sensação diferente que eu tive, que no jogo, naquela cena eu não chorei, mas aqui eu chorei. Por quê? Eu acho que, não só pelo trabalho do episódio como tudo na relação dos dois, mas porque como você já sabe do acontecimento e como é um episódio focado muito nos dois, mas ao mesmo tempo eu acho que a força que ele dá no emocional com porque eu te odeio, porque eu te amo, sabe? E aí você nunca vai entender a sensação, a emoção que eu tenho por você. Tudo isso deixa ela muito mais emblemática, deixa ela muito mais poderosa, sabe? E essa conversa, o modo como ela foi chegando e como ela chega aqui, até gosto do detalhe, sabe? De você ter de novo ali o último encontro deles que você tinha visto no outro episódio, e aí você fica ali o Joel, só ele. E é legal porque é um momento que, como tá desfocado do fundo, você consegue muito bem pensar que tipo, é um momento só pra gente ver como o Joel ficou bolado depois daquilo. E aí daqui a pouco, surpresa pra você, espectador, ela retorna. Pô, muito bem feito. E enfim, toda a conversa dos dois é linda, é poderosa, eu acho que é aquele momento que a gente entende o Joel, que a gente compre as suas motivações e a gente fala assim, mano, beleza, é isso, Joel, eu também teria feito o mesmo, sabe? Talvez não teria matado o médico, mas sim, teria feito o mesmo. E aí como ele conclui, ela na chuva voltando com aquela cara de vingança, sabe? Tipo assim, é isso pra ela, tudo isso daqui que a gente viu nesse episódio, isso é o que importa pra ela, isso é o que tá levando ela. E é aquilo, é a essência do sentimento, é a essência de falar sobre relações humanas e ao mesmo tempo sobre a relação de Joel e Ellie, sabe? Que a gente não tinha tido nos outros episódios. E aí, novamente, acho que por conta de tempo, acho que por conta dos episódios, de como eles deixaram muito mais enrustido, sabe? A temporada como um todo, como ela deveria ser mais aberta, como ela deveria ter mais tempo para desenvolver a sua história, os seus personagens, a jornada como um todo, que no jogo você consegue ter isso. E
não acho que é um problema de, nossa, a série só se sustenta quando tem o Pedro Pascal, porque os 2 grandes episódios da temporada foram o Pedro Pascal. Não, mano, os 2 grandes episódios da temporada foram porque eles foram mais fiéis ao jogo, tá ligado? Eles deram o tempo pra desenvolver as suas coisas. Você pode ver que o episódio 2 e o episódio 6, eles têm quase 1 hora de duração. Os outros episódios têm tipo 40 minutos. Entende o quanto que você perde nesse tempo? Então, enfim, eu acho que foi muito bom pro episódio, acho que foi um ótimo episódio. E aí o modo como ele finalizou, cara, lindo, lindo de verdade. Impactou mais do que por mim impactou no jogo, pelo menos em relação a essa cena final da varanda. E tô ansioso pra ver como é que eles vão fazer no último episódio agora da temporada e até como é que eles vão fazer na próxima, né? Eu já vi que o Craig Mazin falou que eles têm planos pra fazer mais episódios na próxima temporada, o que eu acho totalmente válido. Por favor, faça 10 episódios de 1 hora de duração pra mais. Se quer seguir Stranger Things? Siga Stranger Things, 2 horas e meia por episódio. Tô brincando. Pelo menos Game of Thrones, pô, 1h30, tá ligado? Só que aí eu vi ele falando de uma 4ª temporada, aí eu já falei, não, aí você tá viajando, aí você para que aí você tá inventando modo pra ganhar dinheiro, você vai estragar realmente o bagulho. Enfim, né? Mas esperar pra quê? Pra poder comentar sobre. De qualquer modo, achei que esse episódio ele foi gratificante e deu uma energia nova para querer ver o último episódio da série. Foi um ótimo episódio pra trabalhar a relação dos dois, pra desenvolver a relação dos dois e pra fechar perfeitamente aí a participação do Pedro Pascal dentro da série. Galera, deixa nos comentários aí o que é que vocês acharam desse episódio, o que vocês concordam ou discordam dos pontos que eu abordei aqui em relação para com ele. E a gente se vê em um outro vídeo dessa semana ou na semana que vem com o último episódio da 2ª temporada de The Last of Us. Muito obrigado, valeu, falou!